Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like, compartilha. Assim, para quem ainda não ativou a sinetinha aqui para receber as notificações de novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando sempre que nós somos uma empresa de análise, consultoria e recomendações de investimentos. Temos diversos produtos de recomendação, desde o Top Renda Fixa, Top Fundos, são recomendações de fundo de renda fixa, ações multimercado e fundos imobiliários. O Invista em Ações, que são recomendações de bolsa por longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que é a junção do Top Renda Fixa, Top Fundos e do Invista em Ações. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, day trade, opções, long short e assim por diante. Também a gente traz com o Full Trader o Invista em Ações. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. E aqui é a parte de relatórios grátis, eu sempre trago também. Todos os meses a gente traz alguma novidade, eu não coloquei a desse mês ainda, vou atualizar esse final de semana, prometo. Mas para quem quiser baixar qualquer um dos relatórios é só colocar o nome e o e-mail, assim vai fazer parte do nosso mailing também. E colocando o celular nós convidamos para fazer parte da lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, né, pessoal, não é grupo, então vocês podem interagir com a gente da mesma forma que eu vou deixar todos os nossos contatos para quem quiser ligar para a Capitalismo, bater um papo para entender como é que funciona os nossos produtos, né, o nosso trabalho de consultoria e também como a gente pode ajudar ou na montagem da carteira de vocês ou nas operações em bolsa, né, pessoal? Lembrando que isso aqui não é recomendação, né, eu só quero trazer algumas informações aí que os nossos analistas passam, né? Quero apresentar isso para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de onde investir em 2019. A gente fez o vídeo no mês passado e como eu prometi para vocês, pelo menos uma vez por mês a gente vai trazer essa atualização. A primeira foi mais genérica, vamos dizer assim. Hoje a gente vai ver em relação mais à questão econômica, né? Falar um pouquinho a respeito do exterior, falar um pouquinho a respeito da expectativa da economia para o ano que vem, para 2020. E óbvio, né, pessoal, eu sei que às vezes esses assuntos de economia são um pouco polêmicos. O que a gente quer aqui é só projetar cenários, né? Não tem exercício mais bacana que projetar cenários e não tem exercício que é mais perda de tempo que querer acertar no que vai acontecer, se o dólar vai subir, se vai cair, se vai ter crise, se não tiver, né? A gente não acredita nisso, mas sim é bacana a gente entender para que rumo nós estamos tomando, né? Obviamente a gente pega a bolsa ter subido nos últimos 2 anos, talvez a gente feche para o 3º ano consecutivo aí de alta, também pode ser um prenúncio, né, da antecipação desse movimento mais positivo que a gente tem tudo para viver agora, mas quem sabe nem tudo disso ainda está precificado, né? E a economia é um organismo vivo, as coisas vão se alterando, né? O que a gente fala que é positivo hoje, amanhã pode não ser mais positivo, como há poucos meses atrás, quando estava na greve dos caminhoneiros, estava tudo ruim. Se a gente pegar a greve dos caminhoneiros 2, 3 meses antes, tinham expectativas positivas. Se voltar lá para a época que teve do impeachment, também tinha expectativas positivas, né? E essas coisas elas vão mudando. Isso não é uma coisa fixa, né? Por isso que é bacana a gente ir fazendo essas atualizações. Obviamente a gente tem uma expectativa positiva, né? Quem acompanha o mercado sabe que tem mais pontos positivos que negativos e hoje a gente vai trazer isso especialmente aqui para o Brasil, mas também existem as ameaças principalmente do exterior, né? Porque basicamente o que aconteceu é que nos últimos anos alguns países ou boa parte dos países acabaram surfando uma onda positiva, o Brasil ficou fora, vamos dizer assim, dessa onda, ficou atrasado, né? E essa onda parece que pode ser que seja esse ano, pode ser que seja daqui a 1 ano, 2 anos, mas está terminando e o Brasil ficou meio alheio a esse processo, né? E isso já aconteceu uma vez, obviamente, em relação ao que a gente imagina, ou em relação à maioria das pessoas que a gente conversa, com gestores, com economistas, ninguém acredita em catástrofe, mas em 2008 aconteceu um movimento similar no sentido de, claro, não tem como comparar uma crise que a gente teve em 2008, mas enfim, em 2008 aconteceu um movimento que o Brasil saiu de 2007, desde o pré-sal, e quando ele recebeu o grau de investimento no início de 2008, numa situação muito positiva e o resto do mundo acabou puxando o Brasil para baixo, apesar que a Bolsa recuperou bem em 2009, a economia nos primeiros anos sentiu menos do que ao redor do mundo, mas depois acabou sentindo mesmo que seja de forma
atrasada, né? Então, mesmo tendo tudo positivo, também tem as questões negativas, mas como a gente vai ver aqui, é incontestável que tem mais coisas para a gente ser otimista do que para a gente ser pessimista, né? Começando aqui pelo gráfico do juro futuro, né? Se a gente for pegar aqui, ó, de maio o juro futuro começou a subir, depois ele deu uma cedida, perto das eleições começou a subir de novo, né? Depois começou a cair, depois que o Bolsonaro ganhou, despencou, né? Hoje a gente está em 7,52 o juro futuro, né? Então isso mostra uma sinalização positiva, mesmo que a gente considerando aí que nas últimas semanas a gente pega como por exemplo as bolsas na Europa e principalmente nos Estados Unidos caindo forte aí, o Brasil tem conseguido se manter. Inclusive vou mostrar o gráfico depois ali que em moeda local a bolsa brasileira é que está com melhor desempenho, já que as outras devolveram os ganhos e já estão quase todas negativas aí ao redor do mundo, tá? Deixa eu só abrir a apresentação aqui, só um segundinho. Então o que eu queria, pessoal, é considerar essa apresentação aqui, né? Levando em conta especialmente essa questão do juro ter sido mantido em 6,5% na última reunião do Copom e também as expectativas, né, que o Copom trouxe, né, no seu comunicado, ainda não saiu ata, mas eles já lançaram um comunicado e a partir disso a gente vai traçar alguns cenários aí, mostrar como é que é a nossa situação em relação à questão de confiança do consumidor, do empresário, de inflação, até porque os juros é um dos principais balizadores aí do mercado, né? Então, começando aqui, pessoal, só para a gente se situar em relação à questão dos indicadores, deixa eu até tirar aqui, porque tem muita coisa com... Eu vou tirar aqui, fica melhor assim. Que tem muita coisa que é com... Ocupa a tela toda. Vamos lá. Os principais indicadores, né, pessoal, no ano, a Selic efetiva está em 6,5, a Selic oficial lá está em 6,5, o CDI em 6,4, né? No ano o CDI está em 6,16, a poupança no ano está em 4,62, o Ibovespa no ano com uma alta de 14,46, 87.400 pontos, o IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, está com uma alta de 3,54, mas a gente vê já vários fundos recuperando bem aí nos últimos meses, o dólar comercial com alta de 17,81 a 13,90, o euro comercial com alta de 11,34 a 4,43, o ouro com alta de 13,56, esse é o ouro negociado na BMF a R$ 153 a grama, né? E a inflação que deu uma cedida importante, né? Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito. O IPCA em novembro fechou com deflação 0,21 e GPM 0,49. E em 2018 o IPCA acabou voltando para abaixo dos 4%, está em 3,59, e o IGPM com 8,71. Então, como eu comentei, né, pessoal, foi mantida essa semana, na quarta-feira, o Copom decidiu manter o juro em 6,5% ao ano, né? E agora a gente vai comentar primeiro em relação a alguns dos destaques que o Banco Central colocou lá no comunicado. Primeiro, né, pessoal, indicadores recentes de atividade econômica continuam evidenciando recuperação gradual da economia, né? E a gente observa isso, que a economia tem crescido, apesar dela estar crescendo bem aquém do que poderia estar crescendo. O cenário externo permanece desafiador para economias emergentes, óbvio, quando a gente tem problema nas principais economias do mundo e na China, quase todos os emergentes acabam sofrendo, né? Os principais riscos estão associados ao aumento da aversão, ao risco nos mercados internacionais, a normalização das taxas de juros, né? A gente vê muito essa questão, principalmente dos Estados Unidos, né? O receio que o mercado tem com o aumento de taxa de juros e as incertezas referentes ao comércio global, especialmente, né, com essa questão da guerra comercial da China com os Estados Unidos, fora questões de petróleo, enfim, mas essa questão da guerra comercial é um dos principais catalisadores, né, de uma possível piora no mercado internacional, e o comitê avalia que diversas medidas de inflação subjacentes se encontram em níveis apropriados ou confortáveis, inclusive os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária. Então, como a situação está mais tranquila e a inflação arrefeceu, né, óbvio, a gente teve um pico de inflação com a questão da greve dos caminhoneiros,
a inflação começou a arrefecer e o Banco Central se sentiu confortável para manter a taxa de juros em 6,5%. O comitê ressalta ainda que em seu cenário básico para a inflação permanecem fatores de risco em ambas as direções, mas com maior peso nos últimos dois riscos. Por um lado, o nível de ociosidade elevado pode produzir trajetória prospectiva abaixo do esperado. A economia ainda cresce abaixo do que seria necessário para produzir alguma pressão na inflação, e por outro lado uma frustração das expectativas sobre a continuidade das reformas e ajustes necessários na economia brasileira pode afetar prêmios de risco e elevar a trajetória da inflação no horizonte relevante para a política monetária. Então o que significa isso? Que o Brasil precisa fazer as reformas que está todo mundo aí já está careca de escutar. Esse risco se intensifica no caso da deterioração do cenário externo para economias emergentes, que por aqui ainda não aconteceu. A gente viu alguns casos como da Argentina, da Turquia, que se deterioraram muito rapidamente. Aqui no Brasil não aconteceu. Até depois das eleições o cenário ficou muito mais tranquilo. E o comitê comentou ainda, pessoal, que em relação à elevação dessa primeira questão aqui, do nível da capacidade ociosa ainda estar abaixo, ele elevou isso aqui, ou seja, pode ser que a gente tenha até tenha a inflação abaixo até do piso, vamos dizer assim. Esse é um receio. Esse receio é maior do que a piora em relação à questão da frustração por não fazer reformas no Brasil. Então, se tem menos receio que não se passem as reformas necessárias, do que daqui a um pouco a inflação pode até ceder mais aí, em função da economia estar crescendo abaixo do esperado. Óbvio que não é bom crescer abaixo do esperado, Isso aqui é de uma forma geral, pessoal, porque a gente teria que olhar específico cada setor. Tem setores que estão crescendo bem, tem setores que não estão, Mas isso aqui ele está comentando de uma forma mais generalista. E nos cenários com trajetórias para as taxas de juros e câmbio extraídas da pesquisa Focus, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada, as projeções do Copom situam-se em torno de 3,7% para a inflação em 2018, 3,9% para 2019 e 3,6% para 2020. Lembrando, pessoal, que em 2018 a meta é 4,5%, então eles já estão falando que vai fechar abaixo da meta. Para 2019 a meta é 4,25% e eles esperam 3,9%, e para 2020 4%, eles esperam 3,6%. Com isso, com esse cenário aqui, e considerando o câmbio aí na casa dos 3,85, 3,90, que é praticamente o câmbio atual, esse cenário supõe uma trajetória de juros que se encerra 2018 com esse 6,5%, que vai encerrar, já que a gente não tem mais reunião do Copom, se eleva a 7,5% em 2019 e atinge 8% em 2020. Mas é possível, até depois a gente vai ver em relação ao relatório Focus, é possível até já ter uma projeção de queda desses 7,5% para 7%, de várias casas de análises, economistas, em função dessa arrefecida boa e desse sinal positivo que o BCE acabou dando na última reunião. Então, os riscos, pessoal? Primeiro, economia mundial, Claro, pessoal, muita coisa é mais do mesmo, Riscos geopolíticos no Oriente Médio, enfim, isso aí é constante, Catar, Síria, Índia, Irã, Arábia Saudita, Coreia do Norte, isso aí sempre são questões que podem trazer volatilidade, Na Europa, fora essas questões do Brexit, que seria a saída do Reino Unido do euro, que está meio complicado esse processo, apesar da primeira-ministra Theresa May ter sobrevivido agora ao cargo essa semana, e o Banco Central Europeu já anunciou que vai encerrar o programa de estímulos, que é a compra de dívida, que é uma questão que a gente já comentou algumas vezes, essa injeção exagerada dos bancos centrais de dinheiro nos últimos anos, especialmente depois da crise de 2008. Em algum momento isso pode dar um problema muito grande, mas ao que tudo indica, ao invés de estourar uma bolha, ela está dando os primeiros sinais que vai murchar, já que o pior seria se o Banco Central encerrasse esse programa de estímulos, parasse de comprar dívida e subisse juros, o que poderia
arrochar ainda mais a economia. Mas como a economia não está crescendo por enquanto, né, não tem pressão na inflação, o Banco Central Europeu não vê motivos para subir os juros, a economia europeia é aquela beleza, né? No ano passado chegou a esboçar um crescimento, mas esse ano já parou de crescer novamente, né? E aquela questão, né, pessoal? Como o Brasil é um país muito fechado, óbvio que depois a gente vai ver algumas coisas positivas em relação a isso. Se o cenário externo não atrapalhar, já nos ajuda bastante aqui, né? Então na Europa seria mais do mesmo. Na China, né, a economia segue crescendo menos. Por exemplo, essa semana aí foram divulgados dados do varejo, da indústria, né? Eles foram, como diz outro, foram piores do que o esperado, né? Inclusive, já se espera que o governo anuncie algumas medidas para reaquecer a economia por lá, mas é aquela coisa, né? Se esperava que o varejo fosse crescer 8,8%, cresceu 8,1% e o pessoal já acha ruim. E, obviamente, essa questão da guerra comercial da China com os Estados Unidos. Lembrando que os dois países estão numa espécie de cessar-fogo, né? De uma trégua aí durante 90 dias. A China já concordou em reduzir tarifas, acho que foi 15% de importação de automóveis. Parece que voltou a comprar soja dos Estados Unidos essa semana. E ao que tudo indica, já em janeiro eles devam voltar para a mesa de negociação, tá? E os Estados Unidos, né, pessoal, a gente pode ter algum desdobramento negativo da investigação nas eleições, né? Essa semana a justiça americana, por exemplo, condenou o ex-advogado Trump a 3 anos de prisão em questão de escândalos sexuais, por ele ter mentido na construção, supostamente ter mentido na construção do edifício no Trump na Rússia, né? Tem essa questão da interferência russa na economia americana, mas também isso aqui, ao que parece, aí é mais do mesmo. E aquele medo de um superaquecimento da economia americana, né? Até os dados estão vindo bem divergentes. Essa semana saiu dados de seguro-desemprego que veio bem melhor do que o esperado, mas aquela questão de um superaquecimento da economia virou para um medo de recessão. Tá? Com isso, o mercado já espera que se tenha menos altas das taxas de juros americanas, que seria um dos piores cenários para o Brasil, caso eles tivessem que elevar as taxas de juros mais do que o suficiente. Mas ao que tudo indica, como eu falei, né, essa onda de crescimento por lá deve cessar. Aí é a questão do tempo, né, pessoal? É praticamente impossível. A gente conversa com muita gente, assim, a divergência nesse assunto aí é absurda. 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos, aí depende, tá? Mas ao que tudo indica, é um movimento da economia americana deve crescer menos do que ela está crescendo agora também. Com isso, os juros podem subir menos, o que acaba sendo positivo aqui para o Brasil. E no Brasil, né, pessoal, primeiro essa questão das reformas, né, principalmente em relação a essa questão da reforma da Previdência, até porque passando a reforma da Previdência mostra, né, que será possível passar outras reformas, né? O Bolsonaro vai iniciar o mandato com o apoio da população. Para quem viu aí, saiu a pesquisa do Ibope, que saiu mais ou menos 75% das pessoas ouvidas pela pesquisa comentaram que a equipe está no caminho certo, né? O que deve guiar esse próximo governo é um pensamento mais liberal, né? A gente vê em relação a essa questão de privatizações, né, voltar a um ciclo de crescimento e também voltar ao capital estrangeiro, que é bastante importante, né? A gente viu o caminhão de dinheiro que os estrangeiros têm. Ontem, por exemplo, foi anunciada a compra do Copacabana Palace, né, eu esqueci o nome do grupo, eles são donos do Copacabana Palace, do hotel em Foz do Iguaçu, por 3,2 bi de dólares, né? Então, o que não falta é dinheiro no exterior, a liquidez é muito alta ainda, né? Se paga muito mal lá fora, e aqui é um bom lugar para investir e pode-se ter altos retornos, né? À medida que o estrangeiro entender que tem segurança, ele vai voltar com certeza aqui no Brasil, até porque a gente pega em termos de investimento estrangeiro, principalmente na Bolsa, aí está baixo quando a gente compara com médias históricas, né? Como eu falei, o que deve guiar o próximo governo é um pensamento mais liberal. A gente vê pela própria equipe, o Roberto Campos Neto no Banco Central, o Mansueto deve permanecer no Tesouro. Para quem não acompanhou, o Salim Matar, que é um dos fundadores da Localiza, chairman da Localiza,
ele aceitou o convite, né, do Paulo Guedes para ser secretário de desestatização e desinvestimentos, né? Quem conhece o case da Localiza sabe o sucesso, quanta coisa boa esse cara fez para a empresa e a forma que ele conseguiu colocar ela no mercado. Então são todos sinais positivos. Eu imagino todo esse pessoal aí fazendo roadshow no mundo aí falando a respeito do Brasil, quantas pessoas não podem investir, quanto dinheiro não pode vir para cá, tá? E nas últimas semanas aí muita gente nos perguntando em relação à questão de impostos, pode aumentar impostos. Pode tudo, né, pessoal? O que tem de coisa, o que não falta é não só estudos absurdos e propostas de senadores e deputados, por exemplo, essa questão de tributar dividendos. Isso aí, desde que eu comecei a investir, se falava em tributar dividendos. É que nem tributar LCI, LCA, todos os anos é a mesma coisa. A gente entende que é um pouco cedo para ficar com um receio muito grande em relação a essas questões. Óbvio que não é positivo, mas a gente precisa entender melhor, até porque tudo que saiu agora foi do governo atual, não foi do próximo, né? E a gente entende que seja difícil, ninguém é tributarista aqui, mas que simplesmente se tribute os dividendos sem ter uma compensação, tá? Porque as pessoas pensam, e esses dias eu respondi um comentário a respeito disso, as pessoas pensam nos dividendos só das ações e dos fundos imobiliários, que provavelmente nem entraria nesse bolo. Mas tem uma série de empresas que estão fora da bolsa que elas distribuem os valores para os sócios como dividendos, né? Mas elas já pagaram o imposto quando elas receberam aquele valor, né? Que seria, vamos dizer, entre aspas, uma bitributação. Tá? Então, simplesmente tributar os dividendos, a gente entende que dessa forma é uma coisa que não passaria, né? Mas a gente tem que olhar isso com calma também, mas a gente acredita muito mais nessa questão das privatizações e também que tem que sair reforma de qualquer forma, tá? Mas em relação a essas questões dos impostos, pelo menos aguardar aí um sinal do próximo governo, mas óbvio, né, pessoal, como eu falo sempre, a gente está no Brasil, não dá para se duvidar de nada, né? Só dando uma olhadinha então aqui no Boletim Focus, né, pessoal, expectativa. Isso aqui foi divulgado antes, né, da manutenção da taxa de juros. A gente deve ter uma revisão interessante já na próxima semana. Expectativa terminar a inflação 3,71, desculpa, o IPCA, né, há 7 semanas já com baixa na expectativa. O PIB em 1,30%, a taxa de câmbio em 13,78% e a Selic vai terminar em 6,5%. Para o ano que vem, 4,07% o IPCA. 2,53 de crescimento para o PIB, 3,8 a taxa de câmbio e 7,5 a taxa Selic aqui que a gente comentou que já devem com certeza alguns economistas, enfim, pessoas do mercado já devem começar a mudar para 7%, tá? Aqui a gente vê a trajetória descendente do IPCA, não só do IPCA, né, pessoal, o IGP-10, o índice de preço ao produtor, todos eles vieram com deflação agora em dezembro, no início de dezembro, tá? E a gente vê uma trajetória de baixa aqui, considerando desde outubro de 2016, né? Até porque, como a gente viu ali, não tem uma pressão interna de crescimento, né? Por enquanto, o mercado externo não está nos pressionando muito, então a inflação, o que a gente teve sim foi a questão da greve dos caminhoneiros, né? Mas fora isso, não tem mais nada pressionando a nossa inflação aqui. E inclusive o IPCA, né, ele teve deflação em novembro, essa foi a menor taxa por mês desde 1994, né? E aqui em relação à questão do PIB, a gente via a situação aqui 2014, 2015, era decréscimo só, né, nunca crescia, e a partir ali de 2017 a gente vê, mesmo que tímido, já uma recuperação na economia, tá? Aqui, pessoal, eu separei só alguns indicadores aí que mostram o otimismo, né, de vários setores da economia com a própria economia, né? Indicador de intenção de investimentos da indústria, divulgado da FGV, cresceu 4,4%, maior nível desde o primeiro trimestre. Fenabrave, né, venda de veículos sobe 13% em novembro em relação ao ano passado, no ano uma alta aí de 15,5%. Balança comercial tem superávit de 4,6 bi de dólares, alta de 14% em relação a 2017. Índice de confiança empresarial, também medido pela FGV, subiu 3,8 pontos de outubro para novembro, atingiu 95 pontos. Né? Com isso,
é o melhor patamar desde abril de 2014. Confiança da construção no Brasil mostra força também, né? Aqui, terceira alta consecutiva, o maior nível em quase 4 anos, né? Necessariamente para a economia crescer bem, a gente precisa de uma recuperação da construção civil. Confiança de serviços tem o maior nível histórico desde abril de 2014. E aqui, opa, pessoal, só espera um pouquinho que eu esqueci de colocar aqui para aparecer ali, ó. E aqui, né, pessoal, a indústria de máquinas e equipamentos cresceu 7,7% nesse ano. 97% das empresas prometem investir em 2019. Essa foi uma pesquisa feita pela Deloitte com mais de 846 empresas, né? Essa outra pesquisa aqui foi feita pelo SPC e pela Confederação dos Dirigentes Lojistas, né? Pesquisa diz que 40% das micro e pequenos empresários querem investir. Esse é o maior valor da série histórica que se iniciou em 2015, quando o percentual era de 30%. E aí a gente entrando já na questão da bolsa, dos balanços, né, pessoal? 84% das empresas do Ibovespa fecharam o terceiro trimestre com lucro, né? Considerando as 20 maiores empresas do Ibovespa, o lucro saiu de 29 bi do ano passado para 46 bi nesse ano, tá? Então tem bastante coisa positiva, pessoal. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tem bastante. O mercado tá assim eufórico, né? A gente vê tanto na economia real quanto na bolsa, especialmente só pelo fato, como eu comentei no início, da bolsa não ter dado uma cedida forte aí nas últimas semanas com os índices americanos caindo. Tinha dias que a bolsa lá estava caindo 2,5%, e 2,5% lá fora é muita coisa, que estava caindo 1%, chegava a recuperar no final do pregão. Isso mostra, sim, uma confiança que, obviamente, tem que ser traduzida em realidade a partir do ano que vem. Passando essas reformas, né, diminuindo a questão de tarifas, diminuindo a questão da burocracia, né? Isso que o Brasil é um país muito fechado ainda, né, pessoal? Tem muita coisa para se trabalhar, tem tanto problema que melhorando qualquer coisa a gente já pode ver uma melhora substancial para o ano que vem. Tá? Isso aqui que eu queria passar para vocês, pessoal. Agora em janeiro a gente faz mais uma atualização e aí a gente começa a falar mais em relação à questão de investimentos. A gente vai fazer programas sobre renda fixa, sobre fundos imobiliários, sobre fundos de investimento, sobre ações, enfim. Todos os meses a gente traz uma atualização desse onde investir em 2019, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, podem nos colocar lá no WhatsApp, pode mandar por e-mail, né, ou pode colocar aqui nos comentários que a gente responde a todos, tá certo? Um abraço a todos e até mais.